mesmo sol que derrete a manteiga, quando está sendo exposta, é o mesmo sol que endurece o barro, né? E Nossa. o ponto diferente não é o Você viu? sol. A diferença não é o sol. A diferença está no material, Tá no né? material. De ambos das exposições do sol, né? E assim é o nosso coração diante de Deus. Verdade. Mesmo dependendo do coração, ele vai ser endurecido, e dependendo do coração, ele é derretido. Eu ia falar manteigado, não tem nada a ver. Ele é derretido. E aí é um pouquinho capciosa essa pergunta, mas como eu consigo saber que meu coração está endurecido? Ou está endurecendo? Quando você não associa nada a Deus. Quando você não associa. Quando você não associa nada que acontece na sua vida a Deus, nada do seu cotidiano tem a ver com Deus, seu coração tá duro, cara. Quando também a sua voz já não é sensível à voz do Espírito Santo. Sim. Interessante que a lição ela traz isso para responder a sua pergunta. Na Bíblia, são 9 vezes que o livro de Êxodo traz que Deus, o coração, não falou Deus, né? Em que o coração do faraó iria se endurecer. E nas primeiras 5 vezes, não fala que Deus endureceu o coração, e sim que o faraó endureceu. E aí, a partir daqui, na 6ª vez, Deus já... Ele não dá uma sentença, né? Eu vou endurecer, assim, o coração dele vai endurecer. Por quê? O faraó estava distante da graça. Quando nós estamos distante da graça, vai ser difícil o Mariano trouxe, vai ser difícil você estar sensível à voz do Espírito Santo. E era o que se acontecia ali naquele momento. O faraó estava muito distante da graça. Ele não estava sensível ao toque, apesar de ver tudo que ele viu, a serpente, a lepra na mão de Moisés e depois ficando curada, e as pragas, e mesmo assim ele foi só se afastando. O ego dele, o orgulho dele era muito grande. Então acho que, não sei se ficou respondido, mas esse é o motivo. Ó, esse é um ponto que eu queria trazer, que eu gostei muito porque o Moreno matou exatamente com a palavra que está sendo para mim esse ano, né? Que é a palavra da sensibilidade. Quanto mais sensível realmente eu tô, quanto mais sensível ao toque do Espírito Santo, mais fácil eu ouvir a direção para onde eu tenho que ir, né? Ouvir a voz de Deus. E quanto mais longe eu tô, quanto mais dessensibilizado, tudo é um problema, né? E aí eu não vejo nem como o Greg falou de que eu não associo a Deus. Às vezes eu associo tudo a Deus, só que de uma forma totalmente contrária, né? Se aconteceu isso pra mim é Deus, tá acontecendo isso na minha vida é Deus tá fazendo isso, eu tô me lascando todo porque Deus quer me lascar, enquanto o Moreno tá dando certo, enquanto o John tá dando certo. Então eu vejo muito que não é nem associar as coisas a Deus. É que eu não soube não, colocar, perfeito. mas você falando que dá para ser associado das duas formas. Sim, é porque eu posso falar que tá dando certo na minha vida porque Deus quer, tá dando errado porque Deus quer, né? Mas é literalmente entender do estar sensível à voz, né? A voz de Deus, ao Espírito Santo. E também é interessante, né? Falando aqui esse lado endurecer o coração, que a lição traz, que é muito interessante. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava estudando, por exemplo, o que seria para nós, então, endurecer o coração, né? O que está por detrás desse endurecer o coração? Aí, dando mais um estudo, mais uma lida para poder entender, aí eu me deparei com alguns textos e livros assim do calvinista, né? E aí é interessante como você vê por que Faraó estava com o coração endurecido, né? Porque Deus já disse para Moisés que, olha, ele vai estar relutante, tá? Para liberar o povo, vai estar relutante, não vai ser fácil, porque a Bíblia diz que eu endurecerei o coração do Faraó para não permitir, né, com que o povo saia do Egito. Eu não sei se vocês já viram às vezes muita controvérsia nesse texto. Então Deus endureceu o coração do Faraó? Então foi ele que endureceu o coração. Mas por que ele... Não faz sentido. Ao mesmo tempo que ele está mandando alguém para liberar... Por que ele vai fazer algo para impedir? Até tem o questionamento do próprio Moisés. Porque Moisés, toda vez quando Deus falou, você vai fazer isso? Moisés falou, não, mas eu não sei.
eu sou pesado de língua. Isso. O que eles vão falar de mim? Então, Moisés constantemente questionava. Como assim Moisés não questionou o fato de Deus falar que, você vai lá, mas o coração do faraó já está endurecido, ou endurecerei. Mas por que eu vou para lá se o Senhor já vai endurecer? Já vai endurecer. Não tem por que eu ir para lá, né? Exatamente. Não tem lógica. Não tem lógica, entendeu? Mas você vê que aqui, assim, dando uma analisada, é como se Deus estivesse falando para Moisés que eu conheço o coração dele. Eu conheço como o Joe reage. Eu sei como ele pensa, entendeu? Eu sei como ele pensa. Ele tem, de fato, um coração endurecido. Né? E o que seria ter o coração endurecido? Aí, eu até coloquei aqui na minha cópia até, né? O Calvino, ele coloca da seguinte forma: Deus endureceu o coração. O que seria endurecer o coração, na verdade, né? Seria colocar... deixa eu ver, o Calvino coloca da seguinte forma: Deus endureceu o coração ao não amolecer. Ou seja, quando Deus entrega o homem a si mesmo, quando o homem age de acordo com a sua própria natureza. Ou seja, o que Deus orientou para que Moisés fizesse, Moisés vai lá, fale com o faraó, diz que eu pedi isso, diz isso e tudo mais. Moisés e Arão foram para lá. Dito certo, o coração dele endureceu de tal forma como quem? Como Deus havia predito para eles. Mas então Deus é que endureceu o coração dele? Não. É porque Deus sabia que ele iria reagir daquela forma. Que ele agia de acordo com as suas vontades. Exatamente. Claro. Porque a forma como ele agia não era uma forma... a forma como ele agia era uma forma própria da natureza dele, humana, né? Vamos falar assim, né? Por isso que eu disse aqui, é quando Deus entrega o homem a si mesmo. Deus já conhecia o coração dele, já sabia como é que ele reagia, o quanto ele era difícil e o quanto ele era insensível a ouvir a voz de quem? De Deus. Então, Deus já sabia, mas não foi Deus que endureceu o coração do faraó. Não, vou endurecer o coração dele e tal. Não. É como se Deus falasse: vou te falar, Joe. Se você for ter com o Vitor... o Vitor é o coração o Vitor é assim. Tanto é que a lição vê que nas as 5 primeiras pragas, né? Aí você vê Faraó endurecido. Só que na sexta, se a memória não me fala, na sexta praga, a lição traz de uma forma enfatizada aí, ele fala assim, só para na lição, né? Ele fala assim... Cadê? Foi quando diz que Deus endureceu. Isso foi quando Deus endureceu. Não exatamente isso. Até lá o faraó que tinha endurecido a partir da sexta. O faraó estava quem tinha endurecido o coração. Só que até lá, quando fala que... Até deixa só para eu não errar aqui na expressão. Ele fala assim, isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do faraó. Isso. Na sua decisão voluntária. Isso. Ou seja, aqui, na sexta praga, ficou claro que, de fato, ele não queria nada. Ou seja, na sexta praga só se comprovou o quanto ele, de fato, não queria mudança. Olha, na primeira praga ele não queria, na segunda não queria, na terceira não queria, na quarta não queria, com o coração endurecido. Só que na sexta, ficou evidente, de forma mais clara ainda, que ele não queria mudança.